Oi, pessoal, boa tarde. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês na BET, mais uma vez. Estive durante vários anos na BET, enquanto nós podíamos nos encontrar, agora fazendo mais uma vez a BET online. Com certeza estaremos também nas próximas, tanto online quanto presencial. Espero que a gente chegue logo nesse momento. A gente está aqui hoje para um tema super relevante, bastante legal. Estou bastante empolgado em poder compartilhar com vocês algumas ações e algumas experiências, umas histórias que são muito bacanas, onde a gente tem visto como o desenvolvimento das habilidades socioemocionais e como a gente consegue associar isso às habilidades técnicas e tecnológicas, otimizando o consumo das nossas soluções, dos nossos programas para a educação, como que as atitudes das pessoas podem nos colocar ou podem nos ajudar a se colocar em lugares de destaque, e depois, obviamente, e tão importante quanto, até um pouco mais, a gente vai ouvir Ricardo Terra, do Senai São Paulo, falando com a gente sobre como que é o dia a dia, com as experiências dele, e a gente vai começar essa sessão com um vídeo muito legal do evento que a Microsoft fez há pouco mais de 2 semanas, o Microsoft Reimagine a Educação, como que a gente reimagina a educação, um vídeo da Priscila contando a história dela para a gente, como que a atitude dela e o apoio na educação realmente transformou a vida dela, e aí a gente vai dar sequência. Então, vou tomar a liberdade aqui de compartilhar esse nosso vídeo, vai ser super bacana, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Meu nome é Fernando de novo, estou aqui representando a Microsoft Brasil, o time de educação. Tenho certeza que a gente vai ter um super bate-papo nesses próximos 30, 40 minutos. Só que eu tenho que colocar o áudio, porque senão não dá. Olá, Kíria, obrigada pelas palavras. Para mim é muito especial poder compartilhar essa experiência com vocês. Eu sempre acreditei que inovação e educação sempre devem andar de mãos dadas. E hoje eu estou aqui para contar para vocês como que a educação transformou a minha vida. Quando eu tive acesso à tecnologia pela primeira vez, eu tive a certeza de que era com aquilo que eu gostaria de trabalhar no meu futuro. Mas os meus pais não entendiam muito bem esse sonho que eu tinha. Porque para eles, faculdade não era algo para famílias humildes como a nossa, que precisava trabalhar muito para garantir o sustento em casa. Inclusive, eu me lembro que a minha mãe sempre dizia para minha irmã mais velha que faculdade era coisa para gente rica. Mas eu quis aprender mesmo assim. Estudei sozinha por um tempo, aprendi a montar sites, lojas virtuais, conheci algumas linguagens de programação e comecei a montar alguns projetos para alguns amigos e colegas. Mas, ao mesmo tempo, eu também precisava trabalhar para poder ajudar em casa. Eu trabalhei limpando um ônibus escolar e depois como atendente de telemarketing, em meio período. Eu tentei por diversas vezes entrar no mercado de TI, mas eu não conseguia, porque eu não tinha estudo mesmo. E foi aí que eu pensei, puxa vida, se as pessoas não me dão uma oportunidade, eu mesma vou me dar essa oportunidade de fazer o que eu gosto. E foi quando as pessoas começaram a gostar tanto do meu trabalho, com o desenvolvimento de sites, que eu comecei a conquistar diversos clientes, a ganhar um pouco mais, mas ainda assim não era suficiente para estudar ou entrar em uma faculdade. E mesmo assim, ganhando um pouco mais, eu tive que assumir mais responsabilidades em casa, devido a problemas financeiros. E mais uma vez, eu não consegui estudar, porque agora eu trabalhava em dobro. E se eu tivesse que parar para estudar, mesmo que à noite, eu não ia conseguir pagar as minhas contas. Mas isso não me desanimou. Nem os não de uma sociedade onde mulheres de baixa renda não são vistas como mulheres técnicas. Nem mesmo o fato de ver o currículo da minha irmã sendo negado pelas empresas diversas vezes por dizerem que o seu diploma da USP era falso, mesmo não sendo. Mas o tempo passou e as coisas começaram a mudar, né? Mas, infelizmente, eu comecei a passar por mais dificuldades, só que eu sabia de uma coisa, que eu precisava melhorar de alguma maneira. E foi quando eu conheci o meu primeiro mentor.
uma pessoa maravilhosa que me incentivava a estudar. E ele sempre dizia: puxa vida, menina, se mesmo sem estudar você já faz um trabalho tão legal, imagina depois de formada. E foi com a ajuda dele e de mais pessoas que apareceram na minha vida que eu consegui entrar na faculdade, mesmo já um pouquinho mais velha. E foi aí, gente, que a minha vida começou a mudar de verdade. Não pude deixar de notar o quanto que eu me tornei uma pessoa mais estruturada, com um caminho mais claro. As minhas percepções sobre os meus erros anteriores agora eram bem melhores. E eu não só estudava aquilo que eu conseguia estudar, mas eu estudava o que eu deveria estudar para ser uma profissional completa. Os meus professores, inclusive, além de grandes amigos, se tornaram grandes aliados no meu crescimento. Sempre estiveram disponíveis, mesmo fora do horário de aula, para me ensinar, para me apoiar, para me ajudar, para me aconselhar. Inclusive, 2 deles sempre me diziam que eu poderia ser muito grande ainda, apesar de todas as adversidades que eu tinha passado. E que eu deveria, sim, buscar por novas oportunidades e, quem sabe, tentar algo diferente daquilo que eu já fazia. Porque isso seria extremamente importante para o meu aprendizado e para o meu desenvolvimento. Então, por que não tentar? Ouvindo esses conselhos, então, eu comecei a buscar por novas oportunidades. E eu sabia que não seria fácil, mas eu também não imaginava o quanto, porque eu passava nos testes mais difíceis, mas nas últimas etapas eu nunca era escolhida. E depois de quase um ano tentando, eu comecei a concordar com aquilo que os meus pais diziam, de que aquilo realmente não era para gente, sabe? E foi aí que eu conheci mais uma professora que me falava: por que você não tenta entrar em empresas grandes? Né? Ela sempre me elogiava para aumentar minha confiança, minha autoestima. Mas na minha cabeça, se eu já não conseguia entrar em uma empresa pequena, imagina em empresas grandes. Só que ela insistiu e falou: se você não tentar, você nunca vai saber se dá certo. E foi aí que eu apliquei, mais uma vez, os meus conhecimentos adquiridos na faculdade, nas entrevistas e dinâmicas. E dessa vez, com mais apoio, incentivo dos meus professores e mentores, passei como estagiária simultaneamente em 2 multinacionais. Inclusive, uma delas é a maior empresa de tecnologia do mundo, que é a Microsoft. Hoje, um ano depois, estou cursando a minha segunda faculdade em rede de computadores. Faço parte do time de engenharia técnica em uma carreira maravilhosa que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir na minha vida. E a minha história é igual a de muitos que tiveram as suas vidas mudadas e transformadas pela educação, principalmente a educação relacionada à carreira de tecnologia. E eu me sinto motivada todos os dias para ajudar, para fazer a diferença na vida das pessoas que vieram de uma realidade parecida com a minha. E eu sou muito grata a todos os meus mentores, a todos os meus professores que fizeram e fazem parte ainda dessa transformação tão importante na minha vida. Eu agradeço mais uma vez pelo convite de participar desse evento tão necessário para a educação global, porque eu acredito sim que a educação do futuro é e deve ser imersiva para todos. Obrigada. Bom, tenho que recuperar o fôlego agora para voltar a falar depois de uma fala tão impressionante da Priscila, mas eu não tenho dúvida que a gente pode dar continuidade e entender como é relevante e como a gente vê que as habilidades que ela veio adquirindo socioemocionais, com as habilidades técnicas e tecnológicas que ela construiu através da educação e as atitudes que ela teve, puderam colocar ela no centro de toda a transformação que a gente está passando, né? Hoje essa transformação digital ela é igual à transformação das pessoas e é uma transformação cultural, onde as empresas também precisam embarcar e absorver e ser de maneira inclusiva e diversa para que a gente possa, de fato, trazer todos para esse momento que a gente está passando. Então, a Priscila mostrou isso super bem. E a gente vê como isso é extremamente alinhado com a demanda por habilidades que a gente vê. Então, tem várias pesquisas. Aqui é uma pesquisa da McKinsey,
qual a demanda por habilidades para 2030? A gente vê uma diminuição clara de habilidades físicas e manuais, da demanda por habilidades físicas e manuais, e um crescimento de habilidades cognitivas avançadas, de habilidades socioemocionais e também das habilidades tecnológicas. Então, a gente tem uma missão aqui dentro da Microsoft de aliar essas duas iniciativas. A gente tem que trazer as habilidades socioemocionais para o centro das discussões e a gente tem que usar os programas que a gente desenvolve para desenvolver as habilidades tecnológicas. E como é que a gente pensa em fazer isso na Microsoft? Construindo uma nova cultura de aprendizagem. Então, a gente lança a mão de diversas iniciativas para desenvolver essas habilidades que são requeridas pelo mundo do trabalho, incentivando a inclusão do pensamento computacional, incentivando a inclusão das disciplinas de STEM, né, que a gente fala bastante, desde a educação básica. E a gente faz a conexão disso para promover a empregabilidade daqueles que estão no momento de empregabilidade, desenvolvendo as habilidades direcionadas para as profissões do futuro que a gente tem encontrado. E, obviamente, no centro de tudo está o professor, né? Então, a gente tem ali todo o desenvolvimento de programas e de conteúdos para adoção curricular, com microcertificações, com cursos de formação para os professores, cursos livres, badges, certificações para esses professores, e a gente faz isso também atuando junto das instituições de ensino, que são quem promove a educação na ponta. Então, a Microsoft vem como uma empresa de tecnologia preparada e suportando vocês como instituição de educação, vocês como professores, a desenvolver e entregar conteúdo, entregar oportunidades para os jovens e para as pessoas que estão no processo de educação e que estão buscando um novo posicionamento no mercado de trabalho. Obviamente, a gente tem tudo isso disponível. A Priscila se atentou, teve atitude, usou, teve oportunidade, abraçou as oportunidades. E agora a gente vai ouvir do Terra como é efetivamente que isso aterriza. Como é que no dia a dia, Terra, você vê toda essa fala da Priscila, a importância da atitude, como ela vem construindo essa carreira dela e hoje está aqui na Microsoft junto com a gente. É um prazer poder dividir o ambiente de trabalho com ela. A gente se fala bastante por aqui, mas é muito importante para a gente, para todo mundo que está nos assistindo agora, Terra, entender como você vê esse tema, como a gente desenvolve habilidades socioemocionais, como a gente alinha o conhecimento técnico e como a gente realmente, como parte desse mecanismo de educação, o nosso papel e como que a gente está fazendo isso, você principalmente aí no Senai São Paulo, você como educador, como é que você está fazendo isso e o que você pode compartilhar com a gente de experiência, Terra? Seja bem-vindo ao evento, o palco é todo seu. Obrigado, Fernando, pela oportunidade, a Vera Cabral, da Microsoft. Eu estou aqui também me recuperando do estado emocional que a fala da Priscila me levou. E muito orgulho de ser educador e dos educadores desse país. Eles fazem realmente a diferença. Nós estamos num país pobre, um país com dificuldades, mas estamos formando gente como Priscila, né? Eu queria discutir com todos aqui, com vocês, meus companheiros educadores, alguns pressupostos que eu acho que são importantes nesse campo do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Usamos muito tempo um jargão de mercado em que, na realidade, o seu currículo te gera oportunidade de trabalho e as suas atitudes acabam lhe demitindo, né? Ou prosperando dentro de uma organização. E hoje é exatamente o inverso, né? A universalização da educação permitiu que boa parte da sociedade brasileira tivesse acesso à estrutura educacional, tanto na conclusão do ensino médio quanto no ensino superior, ao exemplo da Priscila. De fato aconteceu isso também. Então, no fundo, a questão de currículos está muito equiparada. E o que faz a diferença hoje para as empresas, isso você tem acompanhado, nós temos acompanhado, principalmente em empresas de grande porte, nos processos seletivos, a verificação, na realidade, essa percepção das competências socioemocionais como um fator preponderante na escolha do seu time de trabalho. Eu acho que isso é fato e vem acontecendo de fato no mercado de trabalho. Eu acho que medidas importantes foram tomadas pela política pública brasileira quando traz na BNCC a formalização do desenvolvimento das competências socioemocionais. Isso é uma demonstração clara da política pública e isso se tornou um consenso em nosso país
de que nós precisamos tratar essas competências sim, né? E, de fato, precisamos, na realidade, educadores, por quê? A gente tem vive hoje um mundo digital, essa questão do digital vem se acentuando, e com isso nós temos aí a socialização da informação. A Microsoft aí, com a sua estrutura e outras concorrentes, disponibilizam aí plataformas para o digital e tornando, na realidade, a informação de forma mais socializada, né? No Senai, no passado, usávamos um jargão que todos os alunos nossos precisavam aprender a aprender, mas a informação, que é a base da construção de um conhecimento, ela estava restrita a ambientes muito fechados, a uma boa biblioteca, a uma boa escola, e hoje isso está disponível para todos, né? Então, de fato, esse movimento digital fez com que a informação fosse socializada e permite pessoas como a Priscila, como ela comentou aqui, em alguns momentos de forma autodidata, né, construindo conhecimento, desenvolvendo competências de uma forma até autônoma, né, dada a uma das competências socioemocionais que ela tem, que é aprender a aprender, né? Mas esse movimento digital também causou uma questão que aí leva a uma questão de competitividade global, né? Na realidade, o mundo virou uma bolinha de gude no ambiente digital. Os nossos jovens se comunicam com jovens do mundo inteiro, têm acesso, mas as empresas também enfrentam essas concorrências, né? E com isso, na realidade, estão também escolhendo as melhores competências globalmente. Essa questão do digital com home office, eu posso escolher um programador aqui ou na Índia, tanto faz, não há nenhum impeditivo para isso. Então, isso coloca também a nossa educação num grande desafio nesse momento no país. O momento que nós passávamos no passado, que era da universalização dessa educação, ele já foi. Nós estamos num momento agora crucial, que o desafio é qualitativo, porque nós estamos inseridos numa cadeia global. As nossas escolas precisam ter classe mundial, né? Precisam ter esse desafio, porque o nosso capital humano está se confrontando com o capital humano do mundo. Se traz benefício o movimento digital, também traz desafios, né? Eu acho que isso é uma percepção que os educadores brasileiros precisam ter, né? Esse é o tamanho da nossa responsabilidade, e eu me incluo como educador. Bom, falando um pouco das questões socioemocionais, eu tenho muito uma crença, a todos vocês educadores, de que para desenvolver competências socioemocionais eu preciso, na realidade, ter liderança sobre esses jovens, ter o respeito, conquistar essa liderança que é importante. E, nesse sentido, o sentimento que a gente tem desenvolvido muito na nossa organização, e percebo isso em muitas escolas também, é a humanização das unidades escolares, né? As escolas precisam ser humanizadas, isso precisa chegar a todos os entes, as pessoas precisam se sentir bem, a escola precisa ser um ambiente onde eu tenha sucessivos sucessos e não sucessivos fracassos, porque esse ambiente onde eu tenho sucessivos fracassos não é um ambiente que eu gosto de frequentar. Mas se eu vou para um ambiente onde eu tenho sucessivos sucessos, na minha velocidade, com as minhas potencialidades, eu começo a me sentir bem lá. Então, acho que a base para o desenvolvimento dessas competências, elas precisam estar alicerçadas a uma escola mais humana e uma escola mais preocupada. Eu vivenciei recentemente um fato com uma criança que ficou na minha casa, filho de uma sobrinha minha, os dois adultos da casa tiveram Covid, as crianças foram testadas, não estavam, eu sou afilhado de um deles e um deles ficou na minha casa, 7 anos. Eu presenciei, Fernando e educadores, uma cena que me deixou muito triste. Uma criança de 7 anos preocupada com a prova, né? E com medo da prova, até apreensiva com a prova, né? Que competência socioemocional nós estamos desenvolvendo nessa criança? O medo. Né? O oposto do que a Priscila precisou ter na vida dela, que é a ousadia, que é a elevação da autoestima como instrumento para avançar, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado, porque, às vezes, sem perceber, nós transformamos, por exemplo, a avaliação nas unidades, que é um movimento de feedback, se o aluno aprendeu ou não, num instrumento de desenvolver uma competência indesejável para os nossos jovens no país, né? Então, a gente acaba, às vezes, e eu fui educador nesse ambiente também,
né? Eu não assumo aqui a meia-culpa. A gente precisa ter essas atenções, né? Chamar a atenção. Portanto, eu acho que trabalhar essa questão de uma escola mais humanizada, ter atenção a essa questão das individualidades, etc., e trabalhar essas competências. Essas competências também, Fernando, elas não são... Há uma heterogeneidade das pessoas que frequentam uma escola. Então, há de ter, pelo educador, essa percepção, né? Ela citou várias vezes os seus coaches aqui, os seus mentores, né? E fico feliz que foram educadores, né? Nós temos N exemplos de educadores, e ela certamente tem os dela aqui, da Priscila, que foram citados, que já realizam esse papel, talvez de forma consciente ou inconsciente. Transformarmos isso numa prática universal, coletiva, eu tenho certeza que nós avançaremos, né? Esses são aspectos assim, que eu colocaria de início para esse nosso bate-papo, mas eu sinto que nós precisamos muito trabalhar essa questão, sem dúvida nenhuma, das competências socioemocionais, dada ao mundo que a gente está vivendo, de maior complexidade, de maior vulnerabilidade, o mundo VUCA aí que todo mundo cita, vão criando esses mecanismos aí para tentar descrever a nossa realidade, né? E também destaco aqui, a gente estava discutindo um pouco antes de começar o nosso encontro sobre essa questão do jovem atual e o emprego do futuro, né? Isso, a realidade de choque de gerações sempre existiu, né? Também as profissões, as mudanças das profissões também sempre existiram, né? O que a gente tem feito, e eu acho que é um ponto de atenção para as escolas, né? É primeiro de entender que essas mudanças estão mais... com ciclos de vidas muito mais curtos, né? Das tecnologias e, obviamente, das gerações, né? Acho que se esgotou o alfabeto aí para se descobrir a geração Y, Z, etc., e para mim, acho que isso pouco importa. O que a gente precisa ter é mecanismos de percepção desses conflitos de geração, né, para poder fazer com que a escola se transforme naquele ambiente prazeroso, de sucesso e de efetivo aprendizado, né? Em relação ao futuro das profissões, eu acho que ninguém precisa aqui montar uma plataforma de inteligência de mercado, com ferramentas como data-driven, etc., tomada de decisões. Eu acho que no mundo da educação, nós temos aí, hoje, tranquilamente, exemplos a serem seguidos, N exemplos. Eu acho que a Microsoft tem sido uma das ferramentas importantes para deixar os educadores antenados com as práticas globais, né? Fico feliz que as gigantes da TI, né, todas elas, com as suas vertentes, criaram as suas verticais de educação. Isso é uma demonstração clara, né, da importância da educação para o mundo tecnológico, né? Criaram, olha, a Microsoft nasceu, e eu estou há muito tempo usando e vivendo tecnologia. Hoje, esse ano, completo 39 anos de Senai, portanto, acompanhei o início da Microsoft na década, final dos anos 70 e dos anos 80, como tecnologia, né? E vejo criando uma vertical, e uma vertical importante de educação, se transformando numa vertical importante. Então, educadores, as tecnologias estão aí, as empresas estão aí socializando informação, boas práticas, o mundo virou essa bolinha de gude, tá certo? E eu acho que buscar referenciais no mercado e exemplos a serem seguidos, acho que nós temos vários aí no mercado, e talvez esse seja um caminho, né, simples. Eu sinto que nós temos no Brasil um conjunto grande de diagnósticos, a cada momento se tira uma fotografia, se faz um diagnóstico, né? O que nós estamos precisando realmente é de mais ação. E fico feliz com o depoimento da Priscila, com os educadores que influenciaram a vida dela, que essas ações estão acontecendo, né? Talvez o que a gente precisa nesse momento é só potencializar isso mais, de forma a transformar isso, como dito anteriormente, de forma mais universal. Super, Terra. Obrigado pela participação tão eloquente num tema extremamente alinhado com o que a gente vem construindo como missão aqui, né, representando a Microsoft como as grandes de tecnologia, como você colocou, uma das pioneiras em ter, de fato, uma estrutura dedicada para a indústria da educação, né?
e desenvolvendo soluções para a educação. E você falou alguns temas super legais, a gente tem mais uns poucos 5 minutos. Só vou complementar o quanto foi importante você trazer o quanto a atualização da BNCC abriu novas oportunidades para a gente desenvolver habilidades que antes não tinham espaço naquilo que a gente precisava entregar como educação, né? Então, a gente hoje tem oportunidades de ter itinerários diferentes. O quanto você falou também que é importante de quanto que a tecnologia ela está, de fato, empoderando os educadores para que eles possam fazer a diferença utilizando uma base que foi flexibilizada, né, Terra? Então, acho que... E você terminou super bem. A gente tem um movimento importante de flexibilização e de atualização de uma base comum curricular onde a gente pode, de fato, incluir novas habilidades ou novas iniciativas. A gente tem uma série de tecnologias sendo desenvolvidas, não só pela Microsoft, para a educação, para os educadores, para que a gente possa chegar aos alunos, e a gente tem empoderado os professores cada vez mais, né? Eu acho que essas são as 3 tônicas onde a gente traz e o quanto que a gente precisa não esquecer, né, como você falou, atitude, ação, que são habilidades não técnicas, né, que são habilidades não tecnológicas. O quanto que a gente precisa dar muita atenção para isso. Eu estava discutindo com uma pessoa outro dia, né, nós estamos precisando nas organizações, eu dirijo uma organização com 6 mil colaboradores e muito antenada aí com o que está acontecendo no mundo, principalmente porque a indústria ela tem sido afetada nos últimos anos. Então, o nosso capital humano tem que ser um capital humano de classe mundial, né? Mas a gente estava discutindo outro dia, né? Então, dentro desse ambiente, nós precisamos de pessoas que sejam construtoras de pontes e não de muros, né? Pessoas que a gente tempo se fala disso, vamos trabalhar em equipes, etc., em times, etc., e você vê pessoas lá. Mas eu estava comentando, olha que ferramenta importante as redes sociais, né? Quantas confusões, quantos muros são construídos, às vezes, dentro de ambientes familiares, tá certo? Quando nós deveríamos ter aí, e o quanto, então, nesse cenário, né, nesse microcenário de um grupo dentro de uma rede social, o quanto se constrói de muro em vez de se construir de pontes, né, por conta da ausência, obviamente, de competências socioemocionais, né? Quer dizer, são exemplos concretos. O que eu estou querendo discutir aqui com vocês é que o que nós precisamos talvez nas organizações de educação, destinar tempo e pessoas para refletir sobre isso, né? Porque são coisas simples. Eu participei, como você, de algumas edições da BET, Educar, e eu fico me perguntando se tudo isso que se discute aqui, que são modernidades da tecnologia ou bases metodológicas inovadoras, etc., de como isso, como educador, um professor que está aqui assistindo, volta para a sua organização e implementa lá, né? Educação, ela é uma coisa que requer planejamento, ela não é obra do acaso, né? Então, esse movimento que eu estou propondo é um movimento de repensar, em que há de se criar uma nova proposta educacional. Essa nova proposta tem que suportar uma estratégia de planejamento e isso se desdobrar em ações, né? Isso precisa acontecer, porque o que eu sinto também, e talvez possa ser a grande frustração de boa parte dos educadores que às vezes participam de um evento como esse, de um grande seminário, é de voltar para suas organizações e entrar na mesma frequência que a máquina já está operando, tá certo? E é muito difícil gerar um novo, né? Então, mas tem muitas ferramentas simples, né? Redes sociais é um grande exemplo. Se você olhar a ausência, em muitos casos, casos de pessoas que acabam construindo pontes através desses ambientes, né? Então, é isso. Super, super alinhado, Terra. Estamos nos nossos minuto final aqui, o time está nos avisando. Agradeço bastante sua participação, agradeço a todos que puderam nos acompanhar nesses 30 minutos, a mensagem que a gente quis passar, ou que a gente passou de fato, o quanto é importante a gente dedicar tempo a desenvolver as habilidades socioemocionais, assim como as habilidades tecnológicas. Isso que a gente está vivenciando, o mundo que a gente está vivenciando, onde a gente precisa construir mais pontes e menos muros, né, Terra? Eles são princípios que partem da nossa ação, da nossa atitude, que são habilidades socioemocionais que a gente precisa desenvolver sempre.
Agradeço bastante a todos vocês, fico super contente de poder ter participado. Obrigado a toda a organização da BET. Terra, fica à vontade também para se despedir. Eu queria só fechar dizendo que a profissão do futuro, certamente passarão por tecnologias, mas é difícil de escrever, né? Talvez a pesquisa de hoje não seja a pesquisa daqui do próximo ano. Portanto, né, a preocupação que a gente tem é que muito mais do que se ensina, porque isso é tecnologia, é como se ensina, né? E o como está sendo muito mais relevante do que, né? Isso sempre foi um discurso já até de uso inflacionado, mas neste momento, no mundo que a gente vive, ele é fundamental e imperativo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, educadores aí que estiveram conosco. Um prazer e obrigado pela oportunidade, viu? Tanto a você, Fernando, quanto a Vera Cabral. Muito obrigado. Super, obrigado a todos. Tchau, tchau. Tenham um bom evento.